Existe uma maneira segura de investir com a Selic em 15%? Eis a reunião do Copom e eu vou dizer para você se isso tem positivo para você ou se tem negativo na sua carteira de investimentos. Sou a professora Rosana Corales e você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, canal que investe em você. Tá chegando agora de paraquedas? Então é aquela hora de se inscrever no canal e não esqueça, ativar o sininho das notificações. Assim você será avisado de cada novo conteúdo que postarmos aqui. Pois é, o mercado inteiro já sabe que o resultado do Copom seria manter a Selic em 15%. Puxa, prof, então esse vídeo aqui não está valendo nada. Engano seu. Sabe por quê? Porque apesar de essa maneira simples e segura de investir em títulos, e principalmente no Tesouro Selic, com essa taxa de 15%, existe algumas coisas no cenário que você deveria estar atento e me conta aqui no comentário se isso você já tinha percebido. Então, a primeira coisa que eu quero lembrar para você é que existe sim o cenário. Nas segundas-feiras e nas terças-feiras, a gente está assim, nas dúvidas, né? Tem semanas que o Tesouro News fica nas segundas, tem dia que fica nas terças. Bom, enfim, todas as semanas a gente começa justamente falando de uma coisa que muito investidor esquece completamente, não quer nem saber, que é o cenário. O que é o cenário? Cenário, por exemplo, aqui nesse estúdio é essa estante que eu tenho atrás de mim, que ela está dando forma no fundo da imagem. Só que na hora dos investimentos, você pode ter o seguinte cenário. Um cenário que está com muita inflação, um cenário que ele pode justamente ter uma inflação menor, ou ainda um cenário onde a inflação está querendo elevar e você está fazendo força, os economistas, o Banco Central, força para regularizar a inflação. Agora, valendo o ponto nessa aula, você já sabe qual é o cenário de que nós estamos neste momento? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Acertou o aluno que respondeu, o excelente que respondeu que nós estamos num cenário de inflação, só que ela está tentando ficar controlada. E que nesse momento atual, o Banco Central, justamente através das reuniões do Copom, vai tentar manter ela na rédea. Sabe aquele cavalo que você pega a rédea e segura ele para ele não sair desembestado? É justamente isso que o Banco Central está fazendo. Ô, prof, por que você está contando toda essa história? Porque talvez não te contaram isso. Ou talvez você nem percebeu isso. É sério. Acontece que a inflação, se você descer ela na marretada e vier alguém lá do Banco Central falar, olha, ou o presidente, ou essa semana eu li inclusive um jornalista, né? Fazendo as suas conjecturas e dizendo, olha, esse negócio de mais de 15 ou mais de 10, né? 15% uma taxa Selic no país por muito mais tempo, ninguém mais aguenta. Nem o banco aguenta, nem os que devem, né? Aguentam pagar tudo isso, enfim, tudo mais caro. Então, o jeito é descer na canetada. Tchan, 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 tchan. Problema resolvido. E aí, meu querido e minha querida excelente, nesse momento eu digo para você, até porque nós já vivemos isso, eu já vivi isso, há alguns aninhos atrás. Por quê? Foi exatamente isso que fizeram quando colocaram a Selic uns anos atrás em 2 a 3%. Eles fizeram justamente isso. Agora nós temos uma inflação de 4, 5, mas vamos deixar a Selic em 2 e 3. E o que aconteceu em menos de um ano depois? Inflação foi para as alturas. Chegamos numa inflação de 12% ao ano, gente. Ou seja, o seu dinheiro valendo menos. Só que nesse momento existe um grande diferencial
um grande diferencial que você pode não ter percebido. O nosso real, o nosso valor aqui, ele está aumentando justamente porque o dólar em contrapartida veio caindo. Então, esse cenário é muito importante para nós, porque o nosso poder de compra está ainda, apesar da inflação, o nosso dinheiro está valendo. E, digo mais, para os mercados de capitais, que é o lugar onde você, como eu, investimos, bolsa de valores, tesouro direto, renda fixa, nós temos investidores estrangeiros colocando dinheiro no nosso país. Então, eu te falo o que não te contam por aí. Esse é o momento mais estratégico possível que você tem, não para agora só ganhar dinheiro, não. Daqui para 3, 4, 5 anos, se você fizer a lição de casa direito. Então, qual é o cenário? Então, nesse momento, eu trouxe isso aqui para vocês, né? Peguei isso da Infomoney hoje. Então, ele falava assim, justamente falando dos 15%, né? Que a sessão foi marcada por quedas nas bolsas globais, justamente porque o fortalecimento do dólar após as declarações do CEO da Morgan Stanley, do Ted Pick, em evento em Hong Kong, alertando para uma possível correção de 10 a 15% nas ações americanas. E, peraí, Rosana, agora você foi lá para os Estados Unidos? Exatamente. A busca por proteção levou investidores aos... Gente, desculpa aqui o inglês, tá? Treasuries, acho que é assim que fala. Cujos rendimentos caíram. Peraí, Rosana, o que que é isso? Isso é o Tesouro Americano. Todos os países, eles emitem títulos da mesma forma que aqui no Brasil. E lá é esse nome bonito de se falar. Bom, ao mesmo tempo em que a aversão ao risco impulsionou os juros futuros no Brasil, especialmente nos vencimentos mais longos. Você vê, isso é um cenário deste momento atual. O que acontece lá nos Estados Unidos, o que é decidido lá fora, reflete nos nossos investimentos aqui dentro. Então, gente, esse é o momento de você perceber o quê? Eu não sei no que você está investido, eu não sei aonde está o seu dinheiro alocado. E é você que tem que agora parar e perceber o seguinte: eu estou com a minha alocação, como a gente sempre fala aqui no Excelente, o quê? Diversificação. Quando você pensa em segurança, quando você pensa num horizonte de 3, 5 anos para o futuro, você tem que estar diversificado. Porque se você não está diversificado, minha querida, meu querido, sinto muito em dizer, você está FDD, entendeu? Isso mesmo. Você está lascado, em outras palavras. Porque justamente é o fato de você só olhar para esse momento atual e não entender o que pode vir a acontecer lá no futuro. E eu não estou falando 2026 só, não. Eu estou falando 2027, 2028, 2029. Porque, olha, falar sério, né? Tem gente que, muita gente fala contra os investidores no sentido assim, nossa, esse pessoal doido fica investindo lá para o futuro, não sabe nem quanto tempo vai viver. É verdade, a gente não sabe. Estou fazendo essa aula hoje, pode ser que quando eu for embora, nem chegue em casa. É verdade. Só que, se eu chegar em casa hoje e ainda vou ter vários dias, ou vários meses, ou vários anos pela frente, eu vou estar segura, eu vou estar protegida, porque eu tenho os meus investimentos que fazem isso por mim. E aí eu te pergunto, como está a sua aversão, né? Você tem aversão a risco? Quase todo mundo, quando entra no canal, eu percebo isso. Eu não quero correr risco. Só que a gente corre risco quando a gente acorda. Você entende isso? Então, você corre risco independentemente de você querer ou não. Ao abrir a porta de casa, ao atravessar uma rua, são riscos que a gente corre. A mesma coisa se dá nos investimentos. Existe um risco mínimo que a gente tem que aprender a conviver e a gerenciar ele. Então, hoje, o que eu digo aqui para você?
Esse é o primeiro cenário. Junto com ele, do externo, nós vamos passar por o cenário doméstico, nosso cenário do Brasil. Então, o que acontece? O ministro aqui da Fazenda, nesse mesmo artigo que eu peguei, Fernando Haddad, volta a defender a necessidade da queda dos juros. Perfeito. Eu também quero a queda dos juros, afinal de contas, né, quanto menos inflação no país, melhor. Afirmando que não há como sustentar 10% de juro real com inflação em 4,5. É isso. E aí, entre aspas, tá? Isso são as palavras dele. A fala, contudo, teve baixo impacto sobre a curva dos juros, uma vez que os investidores permanecem focados nas atualizações, na sinalização do Copom. Então, a reunião de hoje tem tudo a ver. Por quê? Justamente sobre quando o ciclo de cortes pode começar. Então, veja só. Se em janeiro e aqui ele continua, né? Se já em janeiro de 2026 ou ainda mais adiante. Então, eu te pergunto, né? O que o nosso Banco Central decide, né, daqui para frente? Não é desse momento que nós estamos, não, novembro, dezembro, não, é a partir de 2026. Porque você já percebeu que a gente vai no mercado, faz uma compra cotidiana, a gente percebe que os preços eles estão um pouco controlados, mas não estão totalmente abaixo e nem em todos os lugares é igual. Então, o que a gente percebe aqui? O Copom, ele foi duro nas últimas reuniões, dizendo que ele não abaixaria a taxa Selic, vendo que a inflação não está totalmente controlada. E é aqui que eu mostro para você o grande diferencial para os próximos anos na sua carteira. Isso é uma das coisas que eu repito constantemente. Uma carteira de investidor para esse cenário e para os futuros cenários, porque se a Selic vier a baixar no primeiro semestre de 2026, eu acredito que vai ser a partir do mês 6 e do mês 7. Ah, Rosana, você tem bola de cristal para saber? Não tenho. Só que, veja bem, quem tem que fazer a lição de casa não é só você e eu, que somos uma minoria no oceano do Brasil, né? Porque o Brasil é um continente, gente. E o governo? Nessa semana, eu vi uns dados dizendo que as contas do governo não fecham. Inclusive, há umas semanas atrás, o próprio Lula disse que não terá dinheiro em 2027 para pagar pensionistas e as contas de água, luz e telefone das instituições públicas. Como assim? Então, não sei em qual foi o contexto que ele disse isso. O fato é que eu quero chamar você a atenção que a inflação, ela vai perseguir o Brasil sempre. Por mais que ela esteja controlada, ela fica controlada num patamar, vamos lá, de 5, de 4, por exemplo, 4,5 agora, né? Então, eu quero sustentar uma taxa maior, porque a inflação está em 4,5, por quê? Porque se você tem boa memória, você vai lembrar que há um ano e pouco atrás, a nossa taxa Selic ela estava em queda. E por que ela parou e começou a subir? Porque a inflação veio. Então, meu caro e minha cara excelente, o que você deve estar atento para os próximos anos é que o IPCA, ele não pode faltar na sua carteira. E você não só não pode faltar o IPCA, como mais da metade da sua carteira de renda fixa deveria ser alocado em IPCA. Não digo que não deva ter pré-fixado, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que, volto a repetir, a sua carteira deve ter mais de 50% de Tesouro IPCA nela. Pode ter vários títulos com diferentes anos, enfim. Mesmo que o seu objetivo seja uma aposentadoria, mesmo que seja a compra do seu imóvel, mesmo que seja... Por quê? Porque o nosso país, Brasil, ele é um país inflacionário. Então, quando você ouve isso, você já tem que vir na cabeça, título público IPCA+. Vai me proteger da inflação, vai fazer com que o meu poder de compra lá no futuro seja
substancioso, ele permaneça. Então, esse é o cenário e aí a decisão que você deve tomar. Bom, como a gente falava, né, sobre cenários do exterior, aqui a gente volta que no exterior o clima de cautela manteve a pressão sobre os mercados de risco, ou seja, renda variável e tudo que for trade, todo esse tipo de coisa. Aqui ele fala que os rendimentos do Treasury de 10 anos, referência global para decisões de investimento, caía 2 pontos base, a 4,087, refletindo a busca por ativos seguros. Então, quando acontece uma coisa, isso é o que eu sempre repito nos nossos informativos do Tesouro, quando acontece alguma coisa nos Estados Unidos, isso reverbera para os outros países. Então, consequentemente, chega no Brasil. Esse cenário de tensão externa, combinadas com a nossa espera doméstica, resultou numa curva brasileira de juros praticamente estável nos vértices curtos e em leve alta nos longos, em linha com o tom defensivo dos mercados, ou seja, não vamos nos expor a risco, já que o cenário a maré não está para peixe. É, de fato, esse é o linguajar que você entende e que eu também entendo, e é assim que fica. Olhando para esse peãozinho aqui, 2026, tá aqui, ó, 2 meses na frente. 2027, 2028, e você pode pensar daqui os próximos 5 anos. Qual é a sua carteira para todos esses próximos anos? Como é que ela está posicionada? E aí, meu filho e minha querida, eu já te antecipo que nós estamos nesse momento com os nossos alunos felizes, porque eles sabem se posicionar para surfar uma onda boa como nós estamos. E por que eles sabem? Porque eles aprenderam no ATD, no Aprenda Tesouro Direto. E esse momento você pode lucrar ele 2 vezes. Primeiro, se posicionando. Segundo, aproveitando uma oportunidade. Aqui abaixo dessa aula vai ter um link da nossa Black November, ou seja, é um momento exato. Se você ainda não tem esse conteúdo, para você estudar e aproveitar 2026, 27, 28, 32 e lá para frente, porque isso depende de você. Não adianta em 10, 15 minutos eu te expor aqui uma coisa que você tem que ter todo um panorama e um cenário para você surfar e assim poder trazer a rentabilidade para o seu bolso. E você não sabe de uma coisa, que nesse Black November ainda você vai ter um desconto imperdível, porque o valor desses 2 cursos, desse combo que você vai receber, ele vai trazer bônus. É sério, gente. Além de um curso de Aprenda Tesouro Direto, você tem um outro curso de fundo imobiliário. Só que não para por aí. Você vai receber bônus. Sabe por quê? Porque o Excelência se comprometeu a te dar a melhor educação financeira que existe. E aí vai te dar o bônus de um Atlas, onde você vai montar a sua carteira de investimentos com essa visão, 2026, 27, 28 e o seu futuro. Depois, além desse bônus, você ainda vai ter um pacote de planilha financeiras onde você pode tanto se organizar financeiramente, como controlar os seus gastos e ter dinheiro para você melhorar os seus aportes. E por fim, como se não bastasse, fosse pouco, o nosso melhor pacotão, o nosso melhor curso, que é o de educação financeira. O que tira a tranquilidade seu, por exemplo, é as dívidas? Pronto, esse bônus é para você. Nele você vai ter tranquilidade para poder como fazer para você sair das dívidas, se organizar e melhor, investir no seu futuro e realizar o seu sonho. Bom, e aí, o ciclo da alta acabou? Sim. Praticamente acredito que a Selic não aumenta mais e 15% ou 14,75% ou menos até que isso, para os próximos anos vai fazer total diferença. Então eu trouxe essa imagem para vocês que quando você tem uma carteira e quando a gente fala de investimento, você não pode estar com o olhar fixo só no seu peãozinho aqui na frente de você. Ah, eu estou em novembro de 2025, estou em dezembro de 2025, sei lá quando é que você vai estar assistindo esse vídeo. O importante é que você veja para os próximos
anos. Então, 2026, por exemplo, o que eu vou receber de rendimento em 2026, dia 1º de janeiro, vou receber uma boladinha de tesouro que vai vencer o meu título, ele foi investido lá em 2020. Tá entendendo? Então, o que eu vou receber a boladinha hoje são os rendimentos, os juros que rendeu. E você deve fazer a mesma coisa. Por exemplo, o meu pré-fixado, que eu comprei lá atrás, ele tá rendendo muito agora. Vai iniciar o meu 2026 feliz, dando risada, como diz o povo, de boba, né? À toa. E 2027? Você já pensou nisso? Como é que tá a sua carteira? Qual título vai vencer ali, né? Ou melhor, você tem fundos imobiliários na sua carteira? Enfim, e 2028? Então, você entende que se você conseguir posicionar os seus títulos para diversos anos, fazendo vencimentos, você tem o quê? Uma caixa, um fluxo de caixa que vai te ajudando a ter aquela rentabilidade e reinvestir, alocar de novo. Você pode usufruir daquele momento, como você pode, se você como muitas pessoas querem, né, ter um futuro próspero, tendo uma renda passiva, então eu vou o quê? Reinvestir. Eu recebi agora em 2026, vou reinvestir em outro título, em outro fundo imobiliário. Então, esse ciclo, ele não acabou, gente. Ele está iniciando se você aproveitar esse momento. E o que você pode fazer nesse momento? Então, primeira coisa, abrir a sua carteira, usar um investidor 10, um gorila e ver como está a sua posição de título. Ah, Rosane, eu estou começando agora, eu tenho Tesouro Selic. Perfeito? Então, aproveita e use os próximos meses. Imagine receber 15% de rentabilidade com a maior segurança possível nesse país, correndo o menor risco possível, gente. Então, vamos lá, aproveite os próximos 6 meses, se é que eu vou acertar essa, né, gente? Mas o que eu quero lembrar para você é justamente isso. A decisão de hoje vai impactar a seu bolso e a sua rentabilidade no futuro. Então, é o momento, sim, de você olhar para a sua carteira e ver: tem alguma coisa que está escapando do meu radar? Porque se em 2026 a Selic não vier a baixar ou só a baixar, né, a Selic no segundo semestre, eu tenho que estar aproveitando. Eu posso estar posicionado melhor agora. Agora, e se ela baixar? Eu tenho títulos que para 2028, para 2029, 32, 30, enfim. Como é que eu posso aproveitar essa onda melhor agora? Porque no momento que a Selic começa a baixar, é o momento que os juros de tudo que tiver também vão diminuir. E aí, meu filho, não vai adiantar chorar pitanga, porque você não pôde agora, nesse momento, tomar a melhor decisão para você. Então, depois me deixa aqui no comentário, você já tinha parado para aproveitar esse momento e rever a sua carteira de títulos e todos os seus investimentos? Valeu, até a próxima!